amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro Fernandes e o Fama Filmes apresenta hoje para vocês mais um especial sobre as curiosidades do cinema. Tudo sobre as grandes produções. Aconteceu em Hollywood. Vamos conhecer algumas dessas produções e descobrir o que realmente aconteceu e qual foi seu desfecho. Iniciaremos agora Aconteceu em Hollywood. Inspiration, my love. Depois de mais de 40 anos da morte da atriz Natalie Wood, em 29 de novembro de 1981, continuam as dúvidas de um dos casos mais misteriosos de Hollywood. Nascida em 1938 e filha de imigrantes russos, ela já ingressou no cinema aos 5 anos de idade. Primeiro, teve o privilégio de contracenar com Orson Welles em O Amanhã é Eterno, de 1946, e acabou se destacando no clássico De Ilusão Também Se Vive, de 1947. Promissora e jovem atriz de Hollywood, sua carreira foi recheada de grandes trabalhos para o cinema. Estrela de clássicos como Juventude Transviada, de 1955, onde contracena ao lado do astro James Dean, Rastros de Ódio, de 1956, com John Wayne, Clamor do Sexo, de 1961, ao lado de Warren Beatty, e o musical Amor Sublime Amor, vencedor do Oscar de melhor filme em 1961. Foi indicada a 3 Oscars, primeiro em Juventude Transviada, depois Clamor do Sexo e sua terceira indicação em O Preço de um Prazer, de 1964, contracenando ao lado de Steve McQueen. Todos os diretores com quem trabalhou, Elia Kazan, Robert Wise, Robert Mulligan, a evidenciavam como a atriz mais segura na tela, um prêmio para a indústria cinematográfica. Em 1981, aos 43 anos de idade, estava casada com o ator Robert Wagner. Ela, o marido e o ator Christopher Walken, colega dela no filme Projeto Brainstorm, ao qual estavam filmando e que somente seria lançado em 1983, foram fazer um passeio de barco. E naquela noite, depois de jantarem e tomarem vinho, a partir de um certo momento, Natalie Wood desapareceu. E seu corpo foi encontrado na manhã seguinte na costa da ilha Santa Catalina, na Califórnia, afogada, com o bote salva-vidas próximo ao seu corpo. Na época, a repercussão foi enorme e a especulação sobre o que teria acontecido ganhou proporções que nunca deixaram de assombrar a família. Actress Natalie Wood is dead at 43, the apparent victim of a drowning accident off Santa Catalina Island in California. There are new developments today in the mystery surrounding the death of Natalie Wood. The coroner's office said today that actress Natalie Wood was intoxicated and angry after an argument between her husband and actor Christopher Walken. Mas sua morte foi considerada um acidente, pois acreditavam que talvez, devido à bebida, ela deve ter caído na água e se afogado. Em 2011, o capitão do barco apareceu em um programa de TV dizendo que havia mentido no primeiro depoimento e que em um certo momento ao iniciar daquela noite havia ouvido uma discussão violenta entre Natalie Wood e Robert Wagner. Esta afirmação reabriu a investigação sobre o caso e também um adendo na necrópsia revelou que Natalie Wood tinha hematomas e arranhões pelo corpo, incluindo pescoço e rosto, que ocorreram antes da queda. Para deixar de lado qualquer outras dúvidas desta história, em 2020 foi produzido o documentário Natalie Wood, Aquilo que Persiste, realizado por Laurent Bozereau e que a filha Natasha Gregson Wagner assina a produção. Neste documentário,
Além da filmografia da atriz, há depoimentos de Robert Redford, Mia Farrow e de seu marido, o ator Robert Wagner, e ainda membros da família, e que, aliás, além de mostrar este lado de Natalie, não foi deixado de explorar quando, aos 16 anos, durante a produção de Juventude Transviada, ela teve um caso com o diretor Nicholas Ray, ou ao suposto affair com Christopher Walken no derradeiro projeto Brainstorm de 1983, passando pelos encontros com Frank Sinatra ou o breve namoro com o seu par em Clamor do Sexo, Warren Beatty. Natalie Wood casou-se com o ator Robert Wagner em 1957 e divorciaram-se em 1962. Depois, teve um outro casamento com Richard Gregson e anos depois voltou a casar-se novamente com Robert Wagner. Na vida familiar, Natalie era uma dedicadíssima mãe de 2 meninas. Vários testemunhos de imagens de arquivos comprovam isto. Era uma casa regada a festas, com os amigos Laurence Olivier, Gregory Peck e Fred Astaire. Mas além desta felicidade, houve também desequilíbrios emocionais entre os casamentos, e ainda que no documentário este lado desta mulher, grande atriz, dedicada mãe, seja valorizado com toda a sua verdade, o fato da forma que nos foi abordado continua sendo uma assombração. E na segunda parte do documentário, para dar fim a todas essas dúvidas quanto à memória da atriz, tudo é colocado resultando em uma entrevista emotiva de Natasha ao padrasto Robert Wagner, que traz inclusive a discussão sobre Christopher Walken, que também estava no barco. E em meio às conclusões da autópsia, onde constam vestígios de álcool e barbitúricos, ficou claro que o objetivo maior desse trabalho, além de falar da mãe, Natasha queria inocentar o padrasto, o ator Robert Wagner, o principal suspeito da morte de Natalie. Em novembro de 2021, Lana Wood, irmã de Natalie Wood, lançou nos Estados Unidos uma nova biografia da irmã. O conteúdo é óbvio e oposto ao documentário de Natasha, que criticou abertamente a tia em seu documentário com quem rompeu após se desentenderem quanto à culpabilidade de Robert Wagner no acidente. Lana, que é 8 anos mais nova que Natalie, teve uma carreira no cinema e na TV, trabalhou na novela americana Peyton Place e foi Bond Girl ao lado de Sean Connery em 007 Os Diamantes São Eternos, entre outras produções, mas nunca alcançou o patamar da fama da irmã. Na conturbada vida da atriz Natalie Wood, o livro de Lana é importante, pois é sua a acusação de que Natalie foi assassinada e não foi um acidente. Assim, ela conseguiu que o processo da investigação fosse reaberto e que Robert Wagner voltasse a ser oficialmente o principal suspeito. Lana já havia publicado uma biografia sobre Natalie em 1984, na qual alegava vários fatos que o documentário de Natasha nega. Os vários testes de sofá que a atriz havia se submetido ainda menor de idade. Outra acusação que o livro fazia, sem citar nomes, é de que Natalie teria sido violentada aos 16 anos por um grande ator de Hollywood e que foi abafado. O atestado de óbito dela foi refeito, reafirmando e considerando que ela havia morrido por afogamento e outros fatores indeterminados. Tanto os atores Robert Wagner quanto Christopher Walken nunca comentaram nada sobre o assunto e nem foram indiciados pela justiça para expor o que exatamente aconteceu naquela noite que causou a morte de Natalie. Mas o que intriga esta história é que mesmo com novos fatos, novos depoimentos, ela continua sendo um mistério. As curiosidades e os bastidores das produções do mundo do cinema você saberá aqui. Assim, encerramos mais um Aconteceu em Hollywood. Abraços, amigos, e até a próxima! E não se esqueçam de acessar nossas redes sociais.